Enem 2023, questão 136, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. O exercício é para aqueles que gostam de fazer uma caminhada e diz aí que você precisa 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Tem um casal aí que faz diariamente 30 minutos de caminhada e eles vão ingerir esse carboidrato usando pão de forma, e cada pacote de pão de forma tem 18 fatias, cada fatia são 15 gramas de carboidrato. Eles vão caminhar durante 30 dias e eles perguntam qual o número mínimo de pacotes de pão de forma que esse casal precisa para atender essa necessidade. Como sempre orientamos aqui no nosso canal, nós não vamos fazer contas, nós vamos indicar as contas e fazer simplificação no final. Então olha só, você precisa de 1 grama por minuto. Em 30 minutos, você vai precisar de 30 vezes 1. Então são 30 gramas por dia para cada pessoa. Agora, cada pacote são 18 fatias e cada fatia são 15 gramas. Então, a quantidade de gramas por pacote seria 18 fatias vezes 15. Então, isso aqui é a quantidade de gramas de carboidrato que cada pacote de pão fornece. Agora, o casal vai precisar, primeiro, são 2 pessoas, então são 2 vezes 30 gramas por dia, por pessoa, já estou multiplicando por 2. Então, vezes 30, isso aqui é por dia, vezes 30, porque são 30 dias. Então, esse casal precisa dessa quantidade aqui de gramas de carboidrato. Agora, vamos fazer uma regrinha de 3 no final. Então, um pacote, 18 vezes 15 gramas, está aqui, e eu preciso dessa quantidade de gramas. Então, eu preciso de X pacotes. Esse X vai ser 1 vezes isso aqui, que dá isso aqui mesmo, dividido por 18 vezes 15. Agora nós vamos fazer as simplificações. Aqui nós podemos simplificar por 6 dá 5, aqui por 6 dá 3, aqui por 15 dá 2, aqui por 15 dá 1. Não temos mais simplificação. Sobrou 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20 sobre 3. Isso aqui é uma dízima periódica, né? 6,6, etc. Portanto, o número mínimo de pacotes que esse casal precisa são de 7 pacotes. Enem 2023, questão 137, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Antes de resolvermos a questão, nós vamos falar rapidamente sobre esses 2 triângulos, que é o Celebridade 30, 60, 90 e o Safadão, que é o 45, 45, 90. No nosso canal tem vídeos completos sobre esses 2 triângulos. Aqui nós vamos fazer apenas uma rápida revisão. Depois, se você quiser entender por quê, de onde saiu cada um desses valores, aí você vai assistir esses vídeos lá, ok? Então, olha só, hipotenusa é o que está na frente do 90 graus, catetim é o que está na frente do anglinho, 30 graus, e catetão o que está na frente do anglão, de 60 graus. O que relaciona a hipotenusa com o catetim ou catetinho com a hipotenusa é o 2. Daqui para cá você divide, daqui para lá você multiplica por 2. E o que relaciona catetinho com catetão ou catetão com catetim é a raiz de 3. Daqui para lá você multiplica, de lá para cá você divide por raiz de 3. Já no Safadão, o que relaciona cateto com hipotenusa ou hipotenusa com cateto é a raiz de 2. Daqui para cá você multiplica, daqui para cá você divide por raiz de 2. Ele deu aí 3 hipóteses para a gente determinar em qual situação você tem esse comprimento de cabo sendo mínimo. Representamos essas 3 situações aqui. Lembrar que essas figuras estão fora de escala. Isso aqui é uma representação esquemática. Na primeira hipótese, você tem uma altura igual a 11 e um ângulo alfa de 30 graus. Muito bem, aqui
foi dado o que está na frente do 30 graus. Quem está na frente do 30 graus é o catetinho. Do catetinho para a hipotenusa, você multiplica por 2. Então, se aqui é 11, aqui é 22. Na situação número 2, é o ângulo de 45. 90, então aqui é 45. Aqui já é o safadão. Foi dado o cateto. Eu quero a hipotenusa. Do cateto para a hipotenusa, você multiplica por raiz de 2. Então, se aqui é 12, aqui é 12 raiz de 2. E na situação número 3, foi dado aqui o que está na frente do 60, que é o catetão, né? Na frente do 60 é o catetão. Aí você vai para o catetinho, divide por raiz de 3. 18 dividido por raiz de 3, olha, 18 raiz de 3 sobre 3. Você simplifica, dá 6 raiz de 3. 6 raiz de 3, então é o catetinho. Do catetinho para a hipotenusa, você multiplica por 2. 6 raiz de 3 vezes 2 vai dar 12 raiz de 3. Como ele pede aquele ter o menor comprimento, essa alternativa já está descartada, porque 12 raiz de 2 é menor do que 12 raiz de 3. Então agora eu tenho que comparar esse valor e esse. A raiz de 2, aproximadamente 1,4. E como nós multiplicamos por 1,4 de cabeça? Acrescentamos 40%. 10% aqui dá 1,2, 40%, 4,8, com 12, 16,8, que é menor do que 22. Então a resposta correta é 12 raiz de 2, portanto, a letra C. Enem 2023, questão 140, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Tem uma diretora que no bimestre passado, ela comprou 6.000 folhas de papel ofício para 1.200 alunos, o que dá aqui 6.000 dividido por 1.200, 5 folhas para cada aluno. E no bimestre atual, alguns alunos trancaram matrícula, ela passou a ter 1.150 alunos. E ela vai comprar novamente esse papel ofício. Mas as embalagens têm 100 unidades, 100 folhas, e cada embalagem custa R$ 4,00. E ela só quer gastar R$ 220. Aí o exercício pergunta quantos por cento ela deve ter de desconto para que nesse bimestre ela fique dentro desse orçamento de R$ 220. Nós temos que calcular quantas embalagens ela necessita. Então a quantidade de embalagens são 1.150 alunos, 1.150 alunos. Cada aluno precisa de 5 folhas, então eu vou multiplicar por 5. O resultado dessa conta é o número de folhas. Agora eu vou dividir por 100, porque cada embalagem tem 100 folhas, para eu determinar o número de embalagens que ela deverá comprar. Então eu vou dividir isso aqui por 100. Podemos simplificar o 100 com 5, aqui dá 20, 1 zero com 0, 115 dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50, 15 dividido por 2 dá 7,5, 57,5. 57,5 não tem como, né? Que essas embalagens vêm fechadas, então ela vai ter que comprar 58 embalagens. E cada embalagem custa R$ 4,00. Então ela vai ter que gastar 58, teria, né? Vezes 4. 4 vezes 8, 32 vão 3, R$ 232 ficaria a conta dela. Mas ela só pode gastar 220. Então, agora nós vamos calcular qual o desconto ela terá que ter para ficar dentro desse orçamento. Para isso, nós vamos usar a ferramenta de para que já mostramos aqui no nosso canal. De 232 para 220, então aqui você tem que ter uma queda de 12 em 232. Vamos fazer de cabeça isso aqui.
10%, vamos escrever aqui, 10% disso aqui, que é a nossa referência, dá 23,2. 5%, que é a metade, metade de 20 dá 10, a metade de 3,2 dá 1,6, 11,6. 11,6. Olha, então a gente tinha que chegar em 12, então é um pouquinho mais do que 5%. Um pouquinho mais do que 5%, alternativa correta, letra A. Enem 2023, questão 142, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Nós sabemos pelo teorema de Pitágoras que A2 é igual a B2 mais C2. Isso é para triângulo retângulo, quando você tem um ângulo alfa aqui de 90 graus. Agora, se A2 for maior do que B2 mais C2, a gente tem um triângulo obtusângulo, ou seja, esse ângulo alfa é um ângulo obtuso. E um ângulo obtuso é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Não escrevemos aqui, mas quando o A2 for menor do que B2 mais C2, aí o triângulo é chamado acutângulo, né? Ele tem os três ângulos agudos, então esse ângulo alfa vai ser menor do que 90 graus. Sabemos que a área de um disco é πr2 e o raio desse círculo grandão seria a metade de A. Então, onde tem R, eu coloquei A sobre 2. Ao quadrado vai dar A2 sobre 4. Então, a área desse disco maior é πA2 sobre 4. Desse outro disco aqui seria πB2 sobre 4 e desse aqui πC2 sobre 4. Por que eu estou dizendo isso? Nós escrevemos aqui o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora eu vou pegar essa equação e multiplicar todos os seus termos por π. Então nós teremos aqui o seguinte, πA2 igual a πB2 mais πC2. Agora eu vou dividir todos os termos por 4. Então vai ficar πA2 sobre 4 igual a πB2 sobre 4 mais πC2 sobre 4. O que quer dizer essa equação? Bom, πA2 sobre 4 é a área do disco maior. πB2 sobre 4 é desse disco aqui e πC2 sobre 4 desse outro disco. Então aqui está dizendo que a área do disco maior é igual à soma das áreas dos dois discos menores. É o que foi falado aí no texto. Agora, quando você pega essa equação e divide novamente por 2, em que nós vamos chegar? Dividir novamente por 2 ou multiplicar por meio, sabemos que dá no mesmo. Foi o que eu fiz aqui. Então agora olha só, por curiosidade, para ilustrar um pouco melhor o exercício, né, para a gente explorar um pouco mais o exercício, πA2 sobre 4 é a área do disco grandão, C1. Meio πA2 sobre 4, então seria metade da área. Só que você está vendo aqui, ó, seria essa área aqui, que corresponde a meio disco C1. πB2 sobre 4 é a área desse disco C2, né? Metade disso seria meia área. A mesma coisa do lado de cá. Então, nessa equação de baixo, nós chegamos à conclusão que essa área aqui, que seria metade do disco C1, é igual a essa área, que é a metade do disco C2, mais essa área, metade do disco C3. Mas voltando agora para o nosso exercício, falou aí que o professor garantiu que a área da pizza dele era maior do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Então, é só você trocar esse sinal aqui, ó, e colocar maior. Se eu troco esse, eu vou trocar esse aqui também. Aí chega à conclusão que A2 é maior do que B2 mais C2, não vale mais o teorema de Pitágoras, e chegamos à conclusão que o triângulo é obtusângulo. E se o triângulo é obtusângulo, esse ângulo aqui vai ser um ângulo obtuso, e um ângulo obtuso ele está entre 90 e 180. Portanto, a resposta correta é a letra C.
Enem 2023, questão 144, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aqui dois produtos, 1 e 2. As vendas do produto 1 estão aumentando 10 unidades a cada mês, enquanto que as vendas do produto 2 estão diminuindo 20 unidades a cada mês. Ele quer parar a produção desse produto 2 no mês seguinte àquele em que as vendas do produto 1 superar as vendas do produto 2. Nós vamos te mostrar duas soluções para fazer esse exercício, uma no braço e a outra na técnica. Vamos no braço primeiro. Então, se aqui está aumentando 10 unidades a cada mês, o próximo valor aqui vai ser 110, depois 120, 130, 140 e assim por diante. Enquanto que aqui no produto 2, as vendas estão caindo 20 unidades a cada mês. Então aqui seria 130 e aqui seria 110. Então no mês de agosto, as vendas do produto 1 já superaram as vendas do produto 2. Aí ele pergunta, no mês seguinte então vai parar a produção. O mês seguinte ao mês de agosto é o mês de setembro. Então a resposta correta é a letra D. Agora, se não fosse tão simples assim, como é que você faria? A solução que eu vou te mostrar agora é caso esse exercício não fosse tão simples. Aí a gente lançaria mão da fórmula lá da progressão aritmética a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, vezes a razão. No meu curso online Enem Sem Contas, eu mostro detalhadamente de onde vem essa fórmula. A n é um termo geral, A1 é o primeiro termo da progressão, né? N é o número de termos e R é a razão. Para o produto 1, o A1, que é o primeiro termo, né? Nós colocamos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, etc. Então, o A1 é o primeiro termo, aqui seria 80 mais N menos 1 vezes a razão, que é 10. Da frente menos o de trás aqui dá 10. A hora que você fizer chuveirinho aqui, vai dar 10n menos 10. 80 menos 10 vai dar 70 mais 10n. No produto 2, o A1 seria 190 mais n menos 1 vezes a razão, que é menos 20. A hora que você fizer o chuveirinho aqui vai dar menos 20 vezes n, dá menos 20n, e menos 20 vezes menos 1 dá mais 20. Mais 20 com 190 vai dar 210, menos 20n. Agora, esse valor aqui tem que ser maior do que esse. Aí nós vamos cair numa inequação e vamos ver como resolvê-la. Escrevemos aqui 70 mais 10n maior do que 210 menos 20n. Passamos o 20n para cá, vai dar mais 20n com 10n, 30n. Passamos o 70 para lá, subtraindo. 210 menos 70, 140. Podemos simplificar um zero de cá com um zero de lá. Passamos o 3 para lá, dividindo. Então, n tem que ser maior do que 14 sobre 3. O resultado dessa conta é um pouco maior do que 4, 4, alguma coisa. Se o n tem que ser maior do que 4, alguma coisa, então o n tem que ser igual a 5. Então seria aqui, né? N igual a 5, ou seja, no mês de agosto é o mês em que as vendas do produto 1 ficam maiores do que as vendas do produto 2. Ele pergunta o mês seguinte, portanto, no mês de setembro. Enem 2023, questão 145, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Bom, nesse gráfico de barras que ele deu, nós temos aqui no eixo das abscissas a quantidade de motoristas e aqui no eixo das ordenadas a quantidade de viagens realizadas. Então podemos observar aqui 10 motoristas fizeram uma viagem, 10 motoristas fizeram 2 viagens, 55 fizeram 3,
25 fizeram 4, 50 fizeram 6 e 10 fizeram 7. Agora nós vamos lançar esses valores aqui para a gente tirar a moda, a média e a mediana. Então, 10 motoristas fizeram uma viagem, 10 fizeram duas, 55, 3, 25, 4, 50, 6 e 10 fizeram 7 viagens. Você deve começar sempre pela moda, que é o mais fácil de ser obtido. E lembrando que moda é aquele valor que aparece com a maior frequência. Então, o valor que aparece com a maior frequência aqui é o 3. Portanto, a moda é o 3. Para tirar a mediana, você deve colocar os valores em ordem. Normalmente eu coloco em ordem crescente. E depois pegar a média entre os valores centrais. Como são 160 valores, nós teremos 2 valores centrais. Vamos tirar esses 2 valores centrais fora. Então, quando você faz 160, você subtrai 2, isso aqui vai dar 158 valores. Dividido por 2, vai dar 79. O que significa isso? Existem 79 valores antes e 79 valores depois dos 2 valores centrais. Assim, olha, temos aqui 2 valores centrais, abaixo dele nós teremos 79 valores e acima deles outros 79. Se você pega 79 aqui mais 79 lá, dão uns 158, mais os 2 valores centrais, 160. Então agora nós temos que fazer a média entre esses 2 valores aqui. Esse aqui é o de ordem 80 e esse é o de ordem 81. Bom, aqui nós temos 10 mais 10, 20, 75. Então, os valores de ordem 80 e 81, eles vão estar aqui. Então, a gente teria que fazer a média entre esses 2 valores, que são iguais a 4. A média entre o 4 e 4 é 4. Então, significa que a mediana aqui é igual a 4. Agora, para tirarmos a média, aí nós vamos ter que somar todos esses valores. Então, seria 10 vezes 1, que dá 10. 10 vezes 2, que dá 20, 55 vezes 3, que dá 165, 25 vezes 4, que dá 100, 50 vezes 6, que dá 300 e 10 vezes 7, que dá 70. Somando todos esses valores aqui, você vai encontrar 665, dividido pelo total de valores que a gente tem, que são 160. O resultado disso aqui vai ser 4, alguma coisinha, um pouco maior do que 4, porque sabemos que 4 vezes 160 dá 640, tem que subir mais um pouquinho, né? Tem que chegar em 665, então vai dar um pouquinho maior do que 4. Então, quando a gente compara esses valores aí, a menor vai ser a moda, né? Que é igual a 3, depois a mediana, depois a média. Então, lá na alternativa E, você vai encontrar que a moda é menor do que a mediana, que é menor do que a média, portanto, a alternativa correta é a letra E. Enem 2023, questão 146, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Uma vez que a vazão é constante, eu posso escolher quaisquer desses intervalos para eu calcular essa vazão. Nós vamos escolher esses 2 intervalos aqui, de 6 até as 8, portanto 2 horas. A variação do nível da água aqui seria 1,1 menos 0,5, que vai dar 0,6 metros. Essa é a variação do nível da água. Agora nós precisamos determinar quantos litros, quantos metros cúbicos de água foram acrescentados ali nessa cisterna. Então, se você tem aqui uma variação de 0,6 metros numa área da base de 3 metros quadrados, o volume de água que entrou nessa cisterna seria a área da base, que é 3 metros quadrados, vezes 0,6 metros. É o volume desse cilindro na cor laranja ali. É uma conta muito simples de você fazer, né?
3 vezes 0,6, isso aqui dá 1,8 metros cúbicos. Isso aí no intervalo de 2 horas. Então a vazão vai ser 1,8 metros cúbicos em 2 horas. Isso aqui vai dar 0,9 metros cúbicos por hora. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Enem 2023, questão 147, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Essa questão é uma questão teórica e tem vídeo aqui no nosso canal gravado a respeito disso. Quando você estuda lá em circunferência, a relação que existe entre arcos e ângulos. Lembrando que arco para nós é um pedaço de um bambolê, é um pedaço de circunferência, para nós é um arco, né? E ângulo é uma abertura entre duas retas ou duas semi-retas. E quando estudamos esse assunto aqui no nosso canal, nós mostramos que existem alguns tipos de ângulos dependendo da posição do vértice dele. Você pode ter um ângulo central, que é um ângulo que tem o vértice no centro, ou você pode ter um ângulo inscrito, como esse aqui. Ele tem o vértice na circunferência e os seus dois lados são secantes à circunferência, cortam a circunferência em 2 pontos. E nós mostramos lá que um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco que ele enxerga. Então, quando você coloca o seu olho aqui e olha para dentro desse ângulo, o arco, o pedaço de circunferência que você enxerga, está representado aqui, ó, esse arco AB. O ângulo alfa vale a metade dele. Escrevemos aqui, ó. Agora, esse ângulo beta, que está ocupado aí, né, representa aí o jogador Q3, ele também é um ângulo inscrito. Ele tem o vértice na circunferência e os seus dois lados são secantes à circunferência, cortam a circunferência em 2 pontos. Ele também vale a metade do arco que ele enxerga. Se você coloca o seu olho aqui e olha para dentro desse ângulo beta, o arco que você vai enxergar é o mesmo arco AB, é o mesmo arco visto por esse ponto aqui. Então, esse ângulo beta também vale a metade do arco que ele enxerga. Então, ele também vale AB sobre 2. Ou seja, os ângulos alfa e beta aqui são iguais. Então, a resposta desse exercício, ele pergunta qual o jogador, né, que vai enxergar o mesmo ângulo que esse jogador Q1. Então, a resposta é o jogador Q3. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Enem 2023, questão 148, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Ele diz no texto que nós deveremos usar esses números aqui, do 1 ao 6, e que os números colocados nos vértices do triângulo deverão estar em progressão aritmética de razão igual a 2. Então, nós temos duas alternativas. Ou a gente usa nos vértices o 1, o 3 e o 5, como fizemos aqui, 1, 3 e 5, ou nos vértices nós usamos o 2, o 4 e o 6. Esses números formam progressão aritmética de razão igual a 2. Agora, quando você coloca aqui o 1, o 3 e o 5, então fica faltando o 2, o 4 e o 6. Nós vamos verificar em qual lado desse triângulo a soma é menor. Então, a soma aqui dá 4, 1 mais 3, 4, a soma aqui dá 6 e a soma aqui dá 8. Então, ela é menor desse lado aqui. Onde ela for menor, eu vou colocar o maior dos 3. Então, aqui eu vou colocar o 6. Essa soma aqui, então, está dando 10. Bom, para essa soma aqui dar 10 também, aqui eu tenho que colocar o 2. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. E para a soma aqui também dá 10, aqui eu tenho que colocar o 4. Então, perfeito, fechou, direitinho. Nesse aqui o raciocínio é análogo, aonde que a soma é mínima. Bom, a soma aqui dá 10,
a soma aqui dá 8 e a soma aqui dá 6. Então ela é menor aqui. Onde a soma for menor, eu vou colocar o maior dos 3 que está faltando. Então é o 5. Então aqui eu vou colocar o 5. Bom, essa soma aqui então está dando 11. Para essa soma aqui dar 11, então aqui tem que ser o 1. E para essa soma aqui dar 11, aqui tem que ser o 3. Pronto, está prontinho aí o nosso triângulo mágico. Se você olhar lá nas alternativas, a resposta correta é a letra E. Enem 2023, questão 149, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Para esse sorteio vão participar 200 estudantes do primeiro ano, 150 do segundo e 100 do terceiro. Isso aí é uma tremenda de uma marmelada, né? Porque aluno do primeiro ano, ele só concorre com um cartão. Então o nome dele é escrito uma única vez. Do segundo ano, cada aluno concorre com 2 cartões. E do terceiro, cada aluno concorre com 3 cartões. Aí ele pergunta qual que é a probabilidade do aluno do terceiro ano ganhar esse sorteio aí. Para calcular uma probabilidade, você tem que pegar o N de A e dividir pelo N de U, que são os casos favoráveis pelos casos possíveis. Eu gosto sempre de começar pelo número de casos possíveis. No caso aqui seria o total de cartões. Então, do primeiro ano você tem 200 cartões. Agora, do segundo ano são 150 alunos, mas cada um concorre com 2 cartões, então são 300 cartões. E no terceiro ano são 100 estudantes, mas cada aluno concorre com 3 cartões, então são mais 300 cartões. Somando aqui vai dar um total de 800 cartões. Agora o N de A são os casos favoráveis. Caso favorável aqui é aluno do terceiro ano. Quantos são os cartões? São 300. Então a probabilidade de ocorrer esse evento A aí seria o N de A, que é 300, pelo N de U, que é 800. E 300 dividido por 800, você tira os 2 zeros, vai dar 3/8, portanto a resposta correta é a letra E. Enem 2023, questão 150, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Levantamos os dados aí, você tem um vilarejo com 75 moradores e, em média, cada morador consome 200 litros de água por dia. E aí teve uma festa lá do padroeiro e nos 20 primeiros dias eles gastaram mais água do que o normalmente gasto. E aí foram lá na caixa d'água, é uma caixa d'água em forma de um cilindro circular reto com raio da base igual a 5, mediram a altura da água, só tinha 1,5 metro de água. Aí eles perguntam, olha, daqui para frente cada morador vai ter que fazer uma economia por dia. E ele quer saber qual seria essa economia diária que cada morador teria que fazer. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o volume de água existente nessa caixa d'água. Sabemos que volume de um cilindro é a área da base vezes a altura e a área da base é π vezes o raio ao quadrado. O raio são 5 metros ao quadrado vezes a altura, que é 1,5 metro. Isso aqui está em metros cúbicos. Uma orientação que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: não faça contas intermediárias, indique essas contas e faça simplificação no final. Muito bem, então esse volume aqui, ele mandou considerar o π igual a 3. Esse volume aqui é o volume em metros cúbicos que tem lá na caixa d'água e deve durar 10 dias. Se eu quiser saber quanto que tem que ter para cada dia, para um dia, então seria o volume existente por dia. Agora nós vamos já passar para litros. Eu vou ter que pegar esse valor aqui e vou ter que dividir por 10. Então o volume será 3 vezes 25 vezes 1,5 dividido por 10, porque são 10 dias, então eu quero calcular por dia. Agora eu vou multiplicar por 1000 para ter em litros, né? Vezes 1000. Posso simplificar um zero com um zero. Então esse aqui é o volume que eu tenho existente para ser gasto
por dia. Se eu quero saber por dia, por morador, então eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 75. Então a conta que nós vamos fazer 3 vezes 25 vezes 1,5 vezes 100, podemos até fazer, né? Dá 150. Isso aqui dividido pela quantidade de moradores, que é 75. Então olha só, 3 vezes 25 dá 75, você simplifica com 75, 150 litros por dia. Cada morador só pode gastar 150 litros de água por dia. Como eles precisam de 200 litros, então cada morador vai ter que economizar 50 litros de água. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Enem 2023, questão 151, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Fizemos o levantamento dos dados aqui. Em janeiro do ano passado, a direção dessa fábrica construiu lá 10 salas para os filhos dos seus funcionários. E cada sala comportava lá 10 crianças. Mas algumas não conseguiam matricular, então ficava na lista de espera. No ano passado, teve 400 crianças na lista de espera. E neste ano, esse número aqui aumentou 10%. 10% aqui dá 40 de aumento, mais as 400, 440. E eles fizeram lá uma pesquisa, então foi estimado que para o próximo ano esse número aqui deve manter, 440 para o próximo ano. Mas aí eles estão querendo construir novas salas, né, para diminuir isso aqui em 25%. 25% dá um quarto. Um quarto disso aqui seriam 110. Então, na realidade, o projeto é que na lista de espera fiquem apenas 330 crianças. A pergunta é: quantas novas salas deverão ser construídas para atender esse projeto? Se na lista de espera tinha 440 e ficarão apenas 330, então eles vão ter que fazer sala para 110 crianças, que seria a diferença aqui. 110 crianças terão que ser atendidas e cada sala cabe 10 crianças, então eles vão ter que fazer mais quantas salas? Seria 110 dividido por 10, mais 11 salas. A alternativa correta é a letra B. Você poderia ter feito esse exercício de cabeça. Na realidade, as novas salas seriam para atender 25% desse valor aqui, né? 25% desse valor são 110. Então, eles têm que fazer sala para atender 110 crianças, que é 25% desse valor. Nem precisava ter calculado isso aqui. 110 crianças, 11 salas de 10 crianças. Enem 2023, questão 152, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. A questão fala a respeito dos números figurados pentagonais, né? E ele mostra aí esses desenhos. E o primeiro número é um pontinho só, né? O segundo são 5 pontinhos num pentágono. O terceiro também num pentágono, aliás, todos são num pentágono, né? O terceiro são 12, o quarto são 22, o quinto são 35, o sexto são 51, e ele quer saber o oitavo, que número seria. Então é um exercício de raciocínio lógico, né? Olha, daqui para cá aumentaram 4 unidades, daqui para cá aumentaram 7, daqui para cá aumentaram 10, daqui para cá 13, daqui para cá 16. O que a gente pode observar a respeito desses valores aqui? Eles formam uma progressão aritmética de razão igual a 3. Então é só você ir somando 3, né? Então 16 mais 3, 19, mais 3, 22. Então o sétimo número aqui seria 51 mais 19, que vai dar 70. E o próximo seria 70 mais 22, 92. Portanto, a resposta correta é a letra E. Enem 2023, questão 153, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. O exercício fala que tem uma pessoa nesse ponto P, que é o ponto mais alto dessa roda gigante,
E à medida que o tempo vai passando, a altura H dessa cadeira onde está essa pessoa, ela vai variar com o tempo e ele pede para a gente mostrar, dentre as alternativas, o gráfico que melhor representa a variação dessa altura com o tempo. Nós vamos chamar de K a altura do centro dessa roda gigante, que nós sabemos que é constante, e vamos chamar de R o raio da roda gigante. Bom, imagine que essa pessoa está nesse ponto aqui. Então eu sei que essa altura H vai ser o K mais uma alturinha aqui que eu estou chamando de Y. Considerando aqui um ângulo θ, a gente sabe que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o cateto oposto vai ser Y dividido pela hipotenusa, que é R. Escrevemos aqui. Passamos o R para cá multiplicando, vai ficar R vezes o seno de θ igual a Y. Está aqui. E o H, que é K mais Y, onde tem Y, nós vamos colocar R seno de θ. Chegamos então nessa expressão para essa altura H. Ao observarmos essa expressão, a gente vê que é uma função trigonométrica. E pelas alternativas, só pode ser a letra A. Mas eu gostaria de fazer um comentário mais detalhado sobre essa questão. Nós vamos considerar aqui alguns tempos que eu estou chamando aqui de T1, quando ele está no ponto P, depois T2, T3, T4, etc., T8, até T9, quando ele volta lá no ponto P. E um ângulo θ, com algumas variações ali, eu vou explicar detalhadamente isso aí. Bom, aqui no T1, inicialmente a gente tem um ângulo θ aqui de 90 graus. Então no tempo T1 nós temos um θ de 90 graus. Depois no tempo T2, nós vamos considerar aqui um θ de 30 graus, está aqui. No instante T3, esse ângulo θ, né, vai ser 0 graus, e depois daqui para baixo, os valores do θ nós vamos considerar valores negativos, né? Seria no sentido horário ali. Então aqui em T4, o ângulo θ seria esse aqui, um ângulo de menos 30 graus. Depois em T5, o ângulo θ seria menos 90 graus, né? Menos 90 graus. Lembrar que temos sempre aqui é o 0 graus, né? Então, assim é positivo, assim é negativo. Depois, no T6, menos 150, no T7, menos 180, no T8, menos 210 e no T9, coincidindo novamente com o T1, menos 270 graus. Para os diversos valores do θ, nós colocamos aqui agora o seno desse ângulo θ. Sabemos que o seno de 90 é 1, o seno de 30 é meio, o seno de 0 é 0, o seno de menos 30, né? Menos 30 está para baixo aqui, o seno dele é menos meio, o seno de menos 90 graus, então o menos 90 graus está aqui, o seno aqui é menos 1, etc. O seno de menos 150 é a mesma coisa, né? Menos 150 é o mesmo seno de menos 30, né? Olha lá, menos 150 e menos 30, ó, menos meio e menos meio. O seno de menos 180 está aqui no T7. Lembrar que seno é no eixo em pé, né? No eixo dos Y. Então aqui em T7 o seno é 0, né? Está aqui. Depois em T8 o seno volta a ser positivo, né? Seria esse segmento aqui em T8, no tempo T8 o seno é positivo, 0,5. E depois lá no T9, no menos 270, o seno aqui é igual a 1. Bom, agora nós vamos calcular os valores do y. O y é o r vezes o seno de θ. Então, r vezes 1 dá r, r vezes meio dá r sobre 2, r vezes 0 dá 0, r vezes menos meio, menos r sobre 2, r vezes menos 1 dá menos r, vezes menos meio dá menos r sobre 2, vezes 0 dá 0, vezes meio dá r sobre 2 e r vezes 1 dá r. Agora, quem é o h?
O H é o K mais o R seno de θ. Então, isso aqui, ó, R seno de θ é o Y, né, que nós já calculamos ali. Então, nós vamos fazer K mais o Y. Então, ó, seria K mais R, depois K mais R sobre 2, K mais 0, K menos R sobre 2, K menos R sobre 2, etc. K mais 0, que dá K mais R sobre 2, dá K mais R sobre 2, e depois K mais R. Agora nós vamos plotar todos esses pontos no gráfico. Então, como a gente pode observar, a altura máxima é quando a pessoa está nesse ponto aqui, né? Que você tem aqui K, que é essa altura aqui do centro da roda gigante, mais o raio, K mais R. K mais R é aqui no T1 e depois volta lá no T9, né? K mais R. E a altura mínima é aqui em T5, né? Essa altura daqui até no solo seria a altura K, que nós estamos chamando, menos o raio, K menos R, aqui em T5. Bom, lançando esses pontos então, aqui no T1, né, nós estamos considerando aqui uma constante K, aqui seria o K mais R sobre 2, aqui o K menos R sobre 2, cá em cima o K mais R e aqui embaixo o K menos R. Então, no instante T1, K mais R, a gente tem esse ponto aqui. No instante T2, K mais R sobre 2. Então, aqui no instante T2, K mais R sobre 2. Depois, no instante T3, igual a K. Ó, T3, a altura é K. No instante T4, K menos R sobre 2. Está aqui, K menos R sobre 2. No instante T5, K menos R. Está aqui o K menos R. Depois, no instante T6, K menos R sobre 2. K menos R sobre 2 no instante T6. No instante T7, volta a ser K. No instante T8, K mais R sobre 2, ó, K mais R sobre 2. E depois, no instante T9, volta a ser K mais R. Se você olhar aí, a alternativa correta é a letra A. Enem 2023, questão 154, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Então, esse professor está querendo fazer aí uma atividade com seus alunos, são 10 alunos, e ele estava querendo ver qual a porcentagem de alunos que tem uma massa corporal menor do que 80 quilos e uma altura maior do que 1,65 m. Então, eles fizeram aí medidas, né, com 10 estudantes, lançaram nesse gráfico e aí ele quer saber qual a porcentagem de alunos que atendem isso aqui. Então, se a massa corporal tem que ser menor do que 80 quilos, tem que ser daqui para a esquerda, do 80 para cá. E se a altura tem que ser maior do que 1,65 m, é daqui para cima. Apenas esses dois alunos satisfazem a essas duas condições. Massa corporal abaixo de 80 quilos e altura acima de 1,65 m. Agora, percentualmente, são 2 em 10. Isso aí representa 20%, alternativa correta, letra B. Enem 2023, questão 155, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Considerei essa a questão mais difícil da prova. Ela tem um excesso de informação e, como estratégia de prova, você não deve enfrentar uma questão como essa no dia da prova. Pula, passa para frente e vai para as mais fáceis. Mas vamos lá, eu fiquei cansado só de levantar os dados aqui. Então, tem um pescador que tem um custo fixo diário de R$ 900 e ele vende o quilo do peixe por R$ 5,00. Ele quer um lucro mínimo diário de R$ 800. Sozinho, ele só consegue pescar 180 quilos de peixe e ele quer contratar alguns ajudantes lá e ele paga por dia R$ 250 para cada ajudante e ainda pega 4% da receita e distribui lá entre os seus ajudantes. Com um ajudante, ele consegue pescar
300 quilos e quando ele aumenta o número de ajudantes, com mais de um ajudante, ele aumenta a pesca em mais 100 quilos. E o exercício pergunta qual o número mínimo de ajudantes que ele deve contratar para que ele consiga alcançar esse lucro mínimo de R$ 800. Então nós vamos calcular o custo e a receita desse pescador. Bom, o custo são R$ 900 de custo fixo. 250 é o que ele paga para cada ajudante, vezes o número de ajudantes, mais 4% da receita. Isso aí é uma despesa que ele tem também, né? Um custo. Agora, a receita dele. A receita dele depende da quantidade de ajudantes que ele tem. Se ele tiver um ajudante só, então ele vai vender 300 quilos de peixe. Aí seria 300 vezes R$ 5,00 cada quilo. Mas se ele tiver mais de um ajudante, vamos imaginar que ele tenha 3 ajudantes. Desses 3 ajudantes, pelo primeiro, ele vai vender 300 quilos. Agora, com os outros 2, ele vende 100 quilos a mais. Esses 2 aqui, então, seria o número de empregados que ele tem, menos esse aqui que ele vai pescar 300 quilos. Então, seria o número de empregados menos 1, N menos 1, vezes 100 quilos. Isso aqui, ó, é a quantidade de quilos de peixe. Você vai multiplicar por 5 para saber qual vai ser essa receita dele. R$ 5,00 é o preço do quilo de peixe, ok? Bom, então você vai multiplicar aqui 5 vezes 300 dá 1.500, 5 vezes 100 dá 500, vezes N, depois 5 vezes 100, 500 vezes menos 1, menos 500. Isso aqui vai dar 500N, 1.500 menos 500 dá mais 1.000. Essa é a receita desse pescador. Agora que a gente já tem a receita, nós vamos voltar lá atrás e calcular o custo que estava em função da receita. Então, onde tem esse R aqui, nós vamos colocar 500N mais 1.000. Então, está aqui, ó, 900, acompanha aqui, mais 250N, mais 4%, que é 0,04, da receita. A receita é 500N mais 1.000, está aqui. Aí você vai fazer o chuveirinho ali. Então, vai ficar 900 mais 250N mais. Isso aqui é 4% de 500, né? 1% dá 5, 4% dá 20. E aqui é 4% de 1.000, né? É você andar com a vírgula aqui 3 casas para lá, vai dar 40. Então, fazendo aqui, olha, 900 mais 40 dá 940 e 250N mais 20N, 270N. Agora, o lucro dele vai ser a receita menos o custo. Isso aí tem que ser maior do que 800. Então, nós vamos pegar a receita dele, que é 500N mais 1.000, está aqui, ó, menos o custo, menos isso aqui, menos 270N menos 940. Isso tem que ser maior do que 800. Então, agora vamos... 500N menos 270N dão 230N, né? Aqui você passa o 1.000 para lá e o 940 para lá, vai sobrar 740. Então, o N tem que ser maior do que 740 dividido por 230. O resultado dessa conta dá 3, alguma coisa, porque 3 vezes 230 dá 690. O 4 já é muito, né? 4 vezes 230 vai dar 920. Então, o resultado é 3, alguma coisa. Como tem que ser um número inteiro, né? Então, o número mínimo de ajudantes que ele tem que contratar é 4. A resposta correta é a letra D. Realmente bem difícil essa questão. Enem 2023, questão 156, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Um agricultor foi informado a respeito de inserção de larvas, né, na sua lavoura, para proteção da lavoura, e fala que a população dessas larvas multiplica por 10 a cada 3 dias. Mas depois ele vai aplicar um produto X para encerrar esse processo, né, para não haver nenhum desequilíbrio.
Ele tem 5 litros desse produto e a dosagem é de 1 litro para 200 mil larvas. Bom, se ele tem 5 litros, então 5 litros vezes 200 mil dá 1 milhão de larvas. Ele vai iniciar a produção, a inserção dessas larvas, ele vai iniciar com 100 larvas. E a hora que alcançar 1 milhão de larvas, aí ele vai aplicar esse produto para encerrar o processo. Você já conhece o meu curso de matemática online Enem Sem Contas? Vale a pena conhecer. Lá eu mostro 3 soluções diferentes para esse exercício aqui. Mas aqui nós vamos fazer apenas uma e nós vamos optar pela mais simples delas, que é a montagem desse quadro aqui. Então no instante zero você começa com 100 larvas, aqui é a quantidade de larvas. Aí depois de 3 dias, isso aqui multiplica por 10, é o que ele fala aqui. Então depois de 3 dias vai passar para 1000. Mais 3 dias, você multiplica por 10 de novo, 10 mil. Mais 3 dias, multiplica de novo, então vão ser 100 mil. Mais 3 dias, multiplica por 10 de novo, vai ser 1 milhão. Bom, então agora chegou o momento dele aplicar esse produto X aí. O exercício pergunta depois de quantos dias ele vai aplicar esse produto. Então a resposta é a letra D, depois de 12 dias. Simples, né? Enem 2023, questão 157, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. É um exercício sobre senhas. Nós podemos usar os 10 algarismos do sistema decimal, do 0 ao 9. São 26 letras minúsculas, 26 maiúsculas, portanto, letras são 52 e 6 caracteres especiais. E são 3 estruturas de senha, tipo 1, 2 e 3. Na tipo 1, você vai usar quaisquer 4 desse total de caracteres aí. Somando o total de caracteres, nós vamos ter aqui 58 mais 10, 68 caracteres. Para essa senha tipo 1, você pode usar qualquer um desses 68. São 4 caracteres distintos. Então, sabemos que isso aí é ordenado, né? Então, nós vamos usar o processo de contagem. Depois, se você quiser, tem aula no nosso canal aqui sobre análise combinatória completíssima. Tudo de graça aí para você. Então, olha só, o número de possibilidades dessa senha 1, então aqui você tem 68 alternativas. Depois, 67 alternativas, 66 alternativas, 65 alternativas. Ninguém vai fazer essa conta aí, né? Bom, a senha tipo 2... são 3 letras, depois um algarismo, depois um caractere especial. 3 letras. Nós temos 52 letras, então aqui são 52 alternativas, aqui 51, aqui 50. Completamos ali as 3 letras. Agora, um algarismo. Então aqui você tem 10 alternativas, do 0 ao 9. E depois um caractere especial. Você tem 6 caracteres especiais. Também ninguém vai fazer essa conta, né? Bom, e a senha tipo 3 são 2 letras. Então aqui você tem 52 alternativas e aqui 51 alternativas. Depois 2 algarismos. Então aqui são 10 alternativas e depois 9 alternativas. E depois 2 caracteres especiais. Então aqui são 6 alternativas e aqui 5 alternativas. Agora nós vamos comparar esses valores aí. Só ressaltando aqui, ele fala que nessas senhas são sempre caracteres distintos, né? Por isso vai diminuindo o número de alternativas, ok? Bom, então agora nós vamos comparar N1 com N2, N1 com N2. Então, vou pegar todos esses valores aqui e vou dividir por tudo isso aqui. Só que aqui 10 vezes 6, eu já coloquei 60.
Olha, é evidente que esse resultado aqui de cima é maior do que o resultado aqui de baixo. Por quê? Porque todos os fatores aqui são maiores do que todos os fatores aqui. Se você for simplificar, esse dividido por esse dá mais do que 1, esse dividido por esse dá mais do que 1, e esse dividido por esse dá mais do que 1, e esse dividido por esse também dá mais do que 1. Então a conclusão que nós chegamos é que o N1 é maior do que o N2. Então o N1 é maior do que o N2. Agora nós vamos comparar o N2 com o N3. Então N2, 51, está aqui, colocamos aqui. 51, 2, 51, 50, 10 e 6. Agora o N3, tudo isso aqui, colocamos ali. Agora vamos simplificar o que a gente puder. Olha, o 52 com 52, o 51 com 51, o 10 com o 10, o 6 com o 6. Sobrou lá em cima 50 sobre 45, dá maior do que 1. Então significa que o N2 é maior do que o N3. N2 é maior do que o N3. Então chegamos à conclusão que o N1 é maior do que o N2, que é maior do que o N3. Escrevemos aqui. Agora, ele quer saber em termos de probabilidade. Qual dessas três senhas tem a menor probabilidade de você acertar pela primeira vez, ao acaso? A menor probabilidade é aquela senha que tem o maior número de possibilidades, que é a N1. Então, a probabilidade de você acertar da primeira vez a senha número 1 tem a menor probabilidade. Por quê? Porque são mais possibilidades, né? Você tem mais senha, mais números, né, diferentes, mais senhas diferentes. Depois a P2, depois a P3. Se você observar nas alternativas, a resposta correta é a letra A. Enem 2023, questão 158, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Tem um sorteio aí que será feito para ingresso ao primeiro ano de uma escola pública. E são 55 candidatos. Esses candidatos terão um número de inscrição e o sorteio será feito em duas etapas. São duas urnas, A e B. Então, primeiro, aqui você vai colocar 10 pedras, né, de 0 a 9, e inicialmente você vai tirar uma pedra ali. Essa pedra vai representar o algarismo das unidades do candidato lá. E depois, numa outra etapa, você vai tirar uma pedra aqui que vai representar o algarismo das dezenas. E na hora que você for tirar essa segunda pedra, tem um detalhezinho aí. Agora mesmo eu vou te explicar esse detalhezinho aí do sorteio na urna B, ok? O exercício pergunta qual a probabilidade de serem sorteados os candidatos com número de inscrição 50 e 02. Bom, então vamos lá ao sorteio na urna A. Então, na urna A, qual a probabilidade de sair a bola ou a pedra, tanto faz, né? Número 0. Bom, aqui a gente tem 10 bolas, de 0 ao 9. Então a probabilidade de sair a bola número 0 é 1 em 10, não é isso? Então aqui seria 1 sobre 10. Bom, agora vamos para a urna B e eu vou te mostrar qual que é o detalhe da urna B. Se saiu na primeira a bola 0, na hora que você for tirar aqui na urna B, você vai deixar nessa urna só as bolas que formam com a primeira bola sorteada um número entre 1 e 55. Como assim? Bom, são 10 bolas, de 0 ao 9. Eu poderia deixar aqui a bola número 0? Bom, se eu deixar a bola número 0, ela vai formar com esse que foi sorteado na urna A, o número 00. Não está entre 1 e 55. Então aqui eu não posso deixar a bola número 0. Eu posso deixar aqui a bola número 1. Se eu deixar aqui a bola número 1,
ela vai formar com o primeiro que foi sorteado o número 10. Ah, então pode estar entre 1 e 55. Então, a número 1 pode. A 2 pode, vai formar o número 20. Pode. A 3 vai formar o número 30. Pode também. A 4 também pode. A 5 também pode. A 6 já não pode mais, porque aí formaria o número 60. E 60 não está entre 1 e 55. A bola número 7 também não pode, nem a 8, nem a 9. Então, quantas bolas eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolas. A probabilidade de sair a bola número 5 vai ser 1 em 5. E agora eu vou multiplicar aqueles dois resultados ali, porque a gente fala sair a bola número 5 e a bola número 0. Então, a probabilidade da inscrição número 50 ser sorteada seria 1 em 50. Agora vamos calcular a probabilidade da inscrição número 02 ser sorteada. Então, voltando ao início, aqui nós vamos sortear o algarismo das unidades. A probabilidade de sair o algarismo 2 é 1 sobre 10. São 10 bolas. Bom, então saiu aqui o número 2, o dígito 2, a bola ou a pedra, número 2. Bom, agora quais as bolas eu posso deixar aqui? Eu posso deixar a bola 0? Ela vai formar 0,2. Posso, então essa aqui eu posso deixar ali. A bola 1 eu posso deixar? Formaria o número 12, está entre 1 e 55, então pode também. A 2 formaria o número 22, 32, 42, 52. A bola número 6 formaria o número 62. Não está entre 1 e 55. Então a bola 6 não atende nem a 7, nem a 8, nem a 9. Quantas bolas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A probabilidade de você tirar a bola 0 seria 1 sobre 6. Então a probabilidade de ser sorteado o candidato com a inscrição 02 seria 1 sobre 60. Se você olhar lá nas alternativas, a resposta correta é a letra A. Enem 2023, questão 159, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aqui uma questão idêntica a uma questão que está lá no meu material do curso online Enem Sem Contas. Eu espero que todos os meus alunos tenham acertado essa questão. Só que a que está no nosso material ela é bem mais elaborada do que essa, que na minha opinião foi uma questão relativamente simples. O aluno deveria usar um pouco aí de bom senso. Então fala da queda, né, da luminosidade na superfície de um rio, né, ela começa com L0 e à medida que você vai aprofundando, essa luminosidade ela vai diminuindo. E aqui ele mostra como que é essa diminuição, né? Então, a 0 metros na superfície ali, a luminosidade é L0, depois a 1 metro ela passa a ser 2/3 de L0, a 2 metros 4/9 do L0, a 3 metros 8/27 do L0, e aí ele pergunta a 6 metros como é que seria isso. Olha, é só você observar que esse valor 2/3 aqui é 2/3 elevado a 1. 4/9 é 2/3 elevado a 2. Escrevemos aqui, ó, 2/3 elevado a 2. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. E 8/27 é o 2/3 elevado a 3. 2/3 elevado a 3. 2/3 dá 8, 3/3 dá 27. Então, a 6 metros vai ser 2/3 elevado à sexta. 2 elevado à sexta dá 64 e 3 elevado à sexta você nem precisaria fazer. Porque a única alternativa que tem o 64 como numerador é a letra D, que é a resposta. Enem 2023, questão 160, caderno amarelo.
Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. O exercício fala a respeito do montante diário arrecadado por uma empresa, uma função que ele chamou de V. V de vendas, né? É o montante diário arrecadado, a venda diária arrecadada. Em função de X, esse X são os dias do mês. E ele quer saber qual foi o montante mínimo arrecadado por essa empresa. Sabemos que quando você tem uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola que pode estar com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Quem vai depender disso, quem vai determinar isso é o A, que é o coeficiente do x2, que no caso aqui é 1/4, portanto é positivo. Então você vai ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. O valor mínimo desse V, desse valor diário arrecadado, né, montante diário arrecadado, o valor mínimo ele está representado pelo Y do vértice. E nós sabemos que o Y do vértice é dado por menos delta sobre 4A. Quem que é esse delta? O delta é o B2 menos 4AC. Então, B2, o B é o coeficiente do x, que é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A. O A é o coeficiente do x2, que é 1/4, vezes o C, que é o termo independente, 105. Aqui nós podemos simplificar, né? Então vai ficar 100 menos 105, que dá menos 5. Então o delta é menos 5, mas aqui entra menos o delta, ou seja, o delta com sinal trocado. Portanto, 5. Dividido por 4 vezes A. 4 vezes 1/4. 4 vezes 1/4 dá 1, e 5 dividido por 1 dá 5. Então, de acordo com uma tabela que ele mostra aí, o desempenho aí foi ruim. Se você observar, a resposta correta é a letra D. Enem 2023, questão 162, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Mais um exercício de análise gráfica, né? O que está sempre caindo aí nas provas do Enem. Então ele dá um gráfico aí mostrando a variação de duas criptomoedas A e B. No eixo das abscissas, no eixo dos X, ele colocou a criptomoeda A e no eixo dos Y, AB. E foram assinalados lá 9 momentos, né, que estão representados aqui nesse gráfico por esses pontinhos pretos. E ele pergunta em quantos desses momentos a criptomoeda A esteve mais valorizada do que a criptomoeda B. Então, na realidade, você vai olhar aqui em quantos pontos A é maior do que B. Uma maneira muito fácil de você resolver isso é você traçar aqui a bissetriz do primeiro quadrante. E na bissetriz, nós temos A igual a B. Aqui nesse ponto, por exemplo, ó, o A vale 2 e o B vale 2. Um outro ponto aqui, esse pontinho também, ó, o A vale 4 e o B também vale 4. Dessa bissetriz para cá, o A é maior do que o B. Então, olha só, vamos analisar esse ponto aqui, por exemplo. O A aqui ó, é 3,5, vamos dizer, um pouco mais do que 3, 3,5. E o B é 2. Então, o A é maior do que o B. Aqui, o A seria 3, o B seria meio. Portanto, o A maior do que o B. Então, em quantos desses momentos o A é maior do que o B? Seria aqui 1, 2, 3, 4. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Enem 2023, questão 163, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Ele diz aí que o nível de intensidade sonora N é dado por essa equação, sendo I a intensidade sonora. E é para a gente determinar qual é esse nível de intensidade de uma máquina que tem I igual a 8 vezes 10 a menos 8, para ver qual medida preventiva deverá ser tomada. Bom, inicialmente essa subtração de logs, nós colocamos o log da divisão. E agora, esse expoente aqui, log de uma potência, né? Nós pegamos o expoente e jogamos para frente multiplicando. Então esse 10 vem para cá, assim. E agora nós substituímos aqui. O I vale 8 vezes 10 a menos 8 e o I0, 10 a menos 12.
10 a menos 8 dividido por 10 a menos 12. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar menos 8 menos menos 12, dá mais 12. Menos 8 mais 12 vai dar 4. E agora, aqui você vai ter o log de um produto. Log de um produto é a soma dos logs. Então vai ser o log de 8 mais o log de 10 elevado a 4. Esse 10 aqui está multiplicando tudo. Bom, o log de 8 nós calculamos aqui no cantinho. Quem que é 8? 8 é 2 a terceira. Pegamos esse 3, que é o expoente, e jogamos para frente multiplicando. Fica 3 vezes o log de 2. Log de 2 ele mandou considerar 0,3. 3 vezes 0,3, 0,9. Então agora aqui substituímos. Log de 8, 0,9. O log de 10 elevado a 4 dá 4, né? Passa o 4 para frente, esse 4 vem aqui para frente multiplicando, fica 4 vezes o log de 10, 4 vezes 1, que é 4. 0,9 mais 4 dá 4,9, que multiplicado por 10 vai dar 49. Se você olha aí nessa tabela dele, deverá ser adotada a medida 2 e esse resultado está na alternativa B. Enem 2023, questão 164, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Então, o artista plástico, no início, ele tira esse cone reto aqui, com altura de 36 e diâmetro da base igual a 18. Aí depois ele corta a ponta, né, esse cone aqui, com diâmetro igual a 6. Bom, aí você teria que já determinar qual é a altura desse conezinho que ele tirou ali, né? É só você usar a proporção. O que o 6 é do 18? É 1/3. Então, a altura desse cone também será 1/3 da altura total. 1/3 de 36 dá 12. Então, vai sobrar 24 cá para baixo, como escrevemos aqui. Aí depois ele tira aqui esse cilindro, um cilindro de diâmetro igual a 6. E isso aqui fica oco, né? Ele arranca fora esse cilindro aí. Aí ele pergunta qual que é a massa dessa escultura. Em resumo, nós vamos ter que calcular o volume dessa escultura primeiro, né? O volume dessa escultura será o volume do cone grandão menos o cone pequenininho e menos o volume do cilindro. Lembrando que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura e o volume do cilindro, área da base vezes a altura. A área da base aqui é π vezes o raio ao quadrado. Então vamos lá, o cone grandão, 1/3 de π vezes o raio. Se o diâmetro é 18, o raio é 9 ao quadrado, vezes a altura é 36. Esse primeiro volume aqui é o volume do cone todo, cone grandão. Agora eu vou tirar o cone pequenininho. Então, o raio aqui seria 3, porque o diâmetro é 6. Então, o raio é 3 e a altura é 12. Então, 1/3 de π vezes 3 ao quadrado vezes 12. E depois nós vamos tirar o volume do cilindro, que é a área da base, que é π vezes o raio. O raio do cilindro aqui é 3, né, porque o diâmetro é 6, vezes a altura, 24. Bom, aqui vai ter umas continhas, né, mas ele simplificou um pouco para a gente aí, que ele mandou adotar o π igual a 3. Então aqui você pode cancelar, vai ficar 9 ao quadrado, 81 vezes 36. Aqui cancela também, 3 ao quadrado dá 9, vezes 12 dá 108. E aqui vai dar 3 ao quadrado, dá 9 vezes 3, 27, vezes 24. Essas continhas aqui a gente pode fazer de cabeça. Essa aqui, por exemplo, a gente pode fazer assim, ó, 8,1 vezes, então aqui nós dividimos por 10, aqui eu vou multiplicar por 10, vezes 360. Como é que nós multiplicamos por 8,1? Eu multiplico por 8 e depois acrescento 10%. Olha, 8 vezes nada dá nada, 8 vezes 6, 48 vão 4, 8 vezes 3, 24 e 4, 28. Agora eu acrescento 10% desse valor, mais 36. Então aqui dá 6, 11, 2, 916, está aqui, ó. Faz a continha rapidinho, né?
Aqui 27 vezes 24. Como é que nós vamos fazer essa continha ali? Eu vou fazer 270 vezes 2,4. Então aqui eu multiplico por 10, aqui eu divido por 10. Multiplicar por 2,4, você dobra e acrescenta 40%. Dobrou aqui dá 540, 10% dá 27, 40% seria 4 vezes mais, né? 4 vezes 7, 28. Vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Isso aqui vai dar 648. Tá aqui, ó. Bom, fazendo essas continhas aqui vai dar 260 centímetros cúbicos. Esse é o volume da escultura. Agora nós sabemos aqui que 1 centímetro dessa madeira aí, 1 centímetro cúbico, né? Pesa 0,6 gramas, 0,6 gramas. Mas eu tenho 260, pesa X. Esse X vai ser 0,6 vezes 260, continha que nós fazemos de cabeça também. Como que nós fazemos isso aí? Na realidade, aqui é você calcular 60% desse valor, né? 60%, você pega 50%, que é a metade, e acrescenta mais 10%. Bom, então a metade disso aqui, metade de 2.000 dá 1.000, metade de 160 dá 80, então é 1.080. Isso aqui 50% desse valor. Tem que acrescentar mais 10%, mais 216, 6.921, 1.296 gramas, alternativa B. Enem 2023, questão 166, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. São duas urnas A e B com bolinhas brancas e bolinhas pretas. Para a pessoa ganhar o prêmio aí, que é um voucher para a próxima compra, ela tem que tirar uma bolinha preta na urna A e uma bolinha preta na urna B. Ele diz que a probabilidade de sair uma bolinha preta na urna A é de 20%. Então a gente conclui que a probabilidade de sair uma branca é de 80%. Na urna B, a probabilidade de sair uma preta é de 25%, então sair uma branca é de 75%. E ele diz aqui que tem 4 bolinhas pretas na urna B. Então a quantidade de bolinhas brancas seria 3 vezes mais, né? Uma vez que a probabilidade de sair uma branca é o triplo da probabilidade de sair uma preta. Então, se são 4 pretas, aqui são 12 brancas. Então, a probabilidade da pessoa ganhar o prêmio seria tirar uma preta aqui, e essa probabilidade é igual a 1/5 ou 20%, e a probabilidade de sair uma preta aqui é 25% ou 1/4. Então, a probabilidade da pessoa ganhar o prêmio nessa primeira situação seria 1/20. Em porcentagem, 5%. Aí o gerente da loja achou que essa porcentagem estava muito alta e ele precisava baixar aquela probabilidade ali para que a coisa ficasse mais viável. Então ele resolveu mudar o número de bolinhas brancas na urna B. E ele pergunta quantas bolinhas deverão ser acrescentadas para que essa probabilidade aqui passe a ser de 1%. Então, nessa segunda situação, a probabilidade de sair 2 bolinhas pretas, na urna A, continua a mesma coisa, era 1/5, continua sendo 1/5. Agora, na urna B, nós vamos ter que pegar o número de bolinhas pretas, que é 4, e dividir pelo total de bolinhas aqui dentro, que seriam as 4 pretas mais X brancas. Isso aí tem que ser igual a 1%. Em vez de ser 5%, agora ele quer que seja de 1%. Nós podemos simplificar o 5 com o 100, aqui dá 20. Multiplicamos cruzado ali, vai dar 4 mais X igual a 80. Daqui você tira que o X é igual a 76. Então a gente terá que ter 76 bolinhas brancas aqui. Já tínhamos 12, então deverão ser acrescentadas 64 bolinhas
A resposta correta é a letra C. Enem 2023, questão 167, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aqui mais uma questãozinha de gráfico. Tem uma torneira inteligente que ela libera a água por 3 segundos, depois interrompe por 5 segundos para a pessoa passar o sabão na mão e depois ela libera o enxágue por 3 segundos. E o exercício pede para você identificar entre as alternativas aquela que representa o volume de água acumulado em litros. Então colocamos aqui o volume em litros e aqui o tempo em segundos. Nos 3 primeiros segundos esse volume é crescente, ele vai aumentando. Depois, durante 5 segundos, do terceiro até o 8º segundo, o volume continua constante, ele não aumenta nem diminui. E depois, nos últimos 3 segundos, o volume volta a ser crescente, começa a gastar mais água. Se você observar aí entre as alternativas, a alternativa correta é a letra B. Enem 2023, questão 170, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Você já conhece o meu curso de matemática online, Enem Sem Contas? Vale a pena conhecer. Eu tenho certeza que todos os meus alunos acertaram essa questão, porque nós trabalhamos muito com eles a relação que existe entre valor atual ou valor presente e valor futuro. Para você entender direitinho a solução desse exercício, vamos dar lá uma repassada nesses termos. Vamos imaginar que você aplicou um capital de 100 num banco que te paga 10% ao ano. Então, no final de um ano, você terá 110. Esse 100 é o que você tem hoje, chamado de valor atual ou valor presente. E 110 é o valor que você terá lá na frente, no futuro. E como que eu passo do atual para o futuro? Nesse exemplo aqui, com 10% de juros ao ano, você vai multiplicar por 1,1. Esse 1,1 corresponde ao 100% mais o juro, mais 10%. 110%. Em decimal, 1,1. Então, do atual para o futuro, você multiplica pelo FM, pelo fator multiplicativo. E do futuro para o atual, para você fazer a volta, você divide pelo fator multiplicativo. Para resolver esse exercício, é só você saber essa relação entre valor atual e valor futuro. Diz aí que tem uma mercadoria que à vista ela custa R$ 1.500, mas você pode comprar financiado, só que o preço aumenta em 20%. 10% aqui dá 150, 20%, 300. Então vai passar para 1.800. Aí você pode dividir em 3 parcelas iguais. Então seria 3 de 600, dá os 1.800. Sendo que a primeira você paga no ato. As duas próximas, 30 dias e 60 dias. Bom, então olha só, esses R$600 que você vai pagar é hoje, é no ato, é um valor atual. Esses 600 aqui é daqui a 30 dias, então ele é um valor futuro. Você tem que trazer ele para hoje, dá uma marcha ré aqui. Bom, do valor futuro para o valor atual, você tem que dividir pelo FM. Então, eu estou chamando esse FM de X, então vou dividir por X. Esses 600 aqui, você tem que pagar daqui a 60 dias. Então, você tem que voltar 30, depois voltar mais 30. Então, você vai dividir pelo FM ao quadrado. Agora, esses valores estão numa referência única, que é hoje. Então, você vai pegar isso aqui, somar e vai igualar com o valor de hoje, que é 1.500. Vai chegar nessa equação aqui. Agora, vamos resolver essa equação. Primeira coisa que fizemos, passamos 600 para lá subtraindo. 1.500 menos 600 dá 900. Agora aqui eu posso dividir tudo por 100. Então, você vai tirar 2 zeros aqui, aqui e aqui. E agora eu posso dividir ali tudo por 3. Então, 6 por 3 dá 2. Aqui também dá 2 e aqui dá
3. Então sobrou 2 sobre x, ó. Aqui 2 sobre x2 igual a 3. Fazemos ali o mínimo, que é x2, dividido por x, dá x vezes 2, 2x. x2 dividido por x2 dá 1, vezes 2 dá 2. E x2 dividido por 1 dá x2 vezes 3, 3x2. Passamos todos os termos para lá, chegamos nisso aqui, numa equação do segundo grau. Calculamos o delta, que é b2 menos 4ac, o b menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes o a. O a é 3 e o c é menos 2. Menos vezes menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24, com 4, 28. Ele mandou você considerar a raiz de 28 igual a 5,29. Então, usando a fórmula de Bhaskara, né? Você tem que o x vai ser menos o b, então é b com sinal trocado, dá 2, mais ou menos a raiz do delta, 5,29, dividido por 6. Aqui você só vai pegar o x positivo, né? 2 mais 5,29 dá 7,29, dividido por 6. Aqui você vai ter que fazer essa continha, o resultado é 1,215. Mas esse 1,215, isso aqui corresponde ao fator multiplicativo, o que dá uma taxa de 21,5%. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Enem 2023, questão 171, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Para concretar essa laje, você vai pagar uma taxa de bombeamento do concreto, que é uma taxa fixa de R$500. E tem uma parte variável, que vai depender da quantidade, vai depender do volume de concreto que você vai colocar nessa laje. E ele chamou o volume de X. E disse aí que 1 metro cúbico desse concreto custa R$250. E pede para você determinar qual vai ser o preço desse concreto em função do volume. Então, olha só, você tem que pegar a parte fixa mais a parte variável. Como o próprio nome está indicando, a parte fixa ela não sofre uma mudança, é sempre R$500. Agora, a parte variável vai depender do volume que você vai utilizar. Se você utilizar, por exemplo, 3 metros cúbicos, então você vai pagar 3 vezes 250. Isso é a parte variável, que dá 750. Mais a parte fixa de 500. Se o volume for 5, você vai pagar 250 vezes 5, que dá 1.250, mais a parte fixa, que é de 500. E se o volume for X, você vai pagar 250 vezes o seu volume, que é X, mais a parte fixa, que é 500. Isso aí está na alternativa D. Enem 2023, questão 172, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Para acertar essa questão, o aluno deveria lembrar lá da definição de circunferência. O que é uma circunferência? É o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto dado. Ou seja, é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto dado, que é o centro. Então está aqui o centro dessa circunferência O. O ponto A está a uma distância do centro igual ao raio. O ponto B também, o ponto C também. Assim, todos os pontos da circunferência estão a uma mesma distância, ou seja, são equidistantes de um ponto dado, que é o centro da circunferência. Então ele deu aí o gráfico da distância do vigilante até a base em função do tempo, que é esse gráfico aqui. Então olha só, essa distância ela vai aumentando à medida que está passando o tempo, vai aumentando. Chegou nesse ponto aqui, daqui para frente, do instante 10 até 20, a distância ficou constante, ela não mudou. O que significa isso? Se a distância até a base ficou constante, é porque ele parou. Então ele estacionou lá durante esse intervalo de tempo de 10 até 20,
Aí depois essa distância até a base começa a diminuir. O que significa isso? Que ele está voltando para a base. A hora que chega nesse ponto aqui, ó, a distância dele ficou igual a zero, ou seja, ele está na base novamente. Então, o que é que você representa, né? Qual das alternativas representa esse movimento aí do vigilante? Então, a resposta correta é essa aqui. Vamos interpretar. Então, olha só, ele está aqui, aí essa distância vai crescendo, 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 vai aumentando. Quando ele percorre esse arco de circunferência, a distância à base ela fica constante. Então é descrita através de um arco de circunferência, pela propriedade que nós acabamos de mostrar. Qualquer ponto aqui, ó, está a uma mesma distância da base. Qualquer ponto desse arco está a uma mesma distância. Aí depois essa distância vai diminuindo, 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 ou seja, ele está voltando para a base. Então a resposta correta é essa aí, e se você observar, a alternativa correta é a letra A. Enem 2023, questão 178, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aí essa escada com 3 degraus, com 3 pisos, 3 espelhos e parede lateral. E ele pede para a gente determinar a área de tudo aí que será revestido em cerâmica. Bom, então o piso você tem aqui 0,25 por essa dimensão que é de 1 metro. Então 0,25 vezes 1 vezes 3, porque são 3 pisos. Os espelhos têm sempre 0,20 de altura por 1 também, 0,20 por 1. Então 0,20 por 1 vezes 3, porque são 3. E as paredes laterais. Então você tem essa aqui que é mais alta, ela tem 0,25 por, são 3 espelhos, né, de 20, portanto ela dá 60 de altura, e são duas, né, uma aqui e outra lá por trás. Então é 0,25 vezes 0,6 vezes 2. 0,25 vezes 2 dá meio, né? E meio vezes 0,6 é a metade, então dá 0,3. Depois dessa outra parede aqui, a altura dela já é um espelho a menos, então são 2 espelhos, 0,20 mais 0,20 dá 0,40 por 0,25, então 0,25 vezes 0,40, e são 2 também, que tem uma aqui e a outra lá atrás. 0,25 vezes 2 dá meio, meio vezes 0,4 é a metade de 0,4, 0,20. E depois essa última paredinha aqui é a altura só de um espelho, então é 0,20 por 0,25, 0,25 por 0,20, vezes 2, tem uma aqui e a outra ali atrás também. E 0,25 vezes 2 dá meio, vezes 0,2 é a metade de 0,2, dá 0,1. Se você somar tudo isso aí, vai dar 1,95, alternativa correta, letra E. Enem 2023, questão 180, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. O exercício diz que você tem aí tickets azul e vermelho, e esses tickets são vendidos em cartelas. E a cartela azul tem 9 tickets e a cartela vermelha também tem 9 tickets. Ele tenta fazer aí uma misturada entre ticket e cartela, né? Então, para você não errar nada, converta tudo para ticket, né? Que é o mais fácil nesse exercício. Lembrando que uma cartela são 9 tickets. Então ele disse aqui que 2 cartelas azuis. Bom, então aqui já são 18 tickets, né? Mais uma cartela vermelha. Então são 9 tickets vermelho. Isso aqui é igual a 32,40. Nós escrevemos aqui, ó, 18 azul mais 9 vermelho, 32,40. Agora, um ticket azul menos um ticket vermelho, um azul menos um vermelho, é igual a um ticket vermelho mais 5 centavos, igual a um vermelho mais 5 centavos. Aqui você passa esse vermelho para cá, vão ficar 2 vermelhos mais 5 centavos. E pega esse azul aqui e substitui aqui em cima. Então vai ficar 18 que multiplica o azul, mas o azul são 2 vermelhos mais 5 centavos.
Continuando, mais 9 vermelhos igual a 32,40. 18 vezes 2 dão 36 vermelhos, com 9 vermelhos dão 45 vermelhos. 18 vezes 0,05, isso aqui é 5%, né? 10% disso aqui dá 1,8. 5% é a metade, 0,9. Esse 0,9 você passa para cá subtraindo. 32,40 menos 0,9 vai dar 31,50. Ele quer saber o preço da cartela vermelha. Cartela vermelha. São 9 tickets. Se você tem o preço de 45 tickets vermelho e eu quero saber o preço de 9, é só você dividir isso aqui por 5. E quando você divide isso aqui por 5, de cabeça, como é que nós fazemos divisão por 5 de cabeça? A gente divide por 10 e depois dobra. Dividir por 10 é você andar com a vírgula uma casa para cá. Então dá 3,15. Dobrou, 6,30. Alternativa correta, letra B. Com isso, nós encerramos a solução das principais questões do Enem 2023. Espero ter contribuído aí para o seu aprendizado e facilitado um pouco o seu ingresso, na faculdade dos seus sonhos. Te vejo em nosso próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.